Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme vocês estejam vendo essa gravação dessa aula. O meu nome é Gustavo Colpes Ribeiro, eu sou o novo professor substituto do IF Joinville e vou ministrar esse último mês de aulas da disciplina de Circuitos Elétricos 1 com vocês. Infelizmente, devido a essa urgência, esse caráter de urgência, as aulas não serão ao vivo, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para que vocês possam acompanhar, ok? Então vamos dar seguimento à aula aqui. Primeiramente, uma rápida apresentação minha. Meu nome é Gustavo Colpes Ribeiro, eu sou bacharel em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pelotas, colei grau em 2019 e posteriormente ingressei no mestrado em Engenharia Elétrica da UFSM, onde concluí esse ano de 2021 em junho, trabalhando numa linha de pesquisa de fontes chaveadas para geração distribuída, basicamente de conversores eletrônicos para interface de sistemas fotovoltaicos. Eu disponibilizo aqui nesse slide o meu link do Lattes para quem quiser me conhecer melhor, já que a gente não pode se ver pessoalmente para poder trocar uma ideia, pelo menos vocês me conhecem um pouco melhor pelo Lattes, né? O que eu venho trabalhando, o que eu já trabalhei na minha carreira acadêmica, tá bom? Então aqui rapidamente um sumário do que a gente vai percorrer nessa aula aí. Eu separei alguns tópicos, a gente hoje vai ver, obviamente, né, análise de malhas em circuitos puramente resistivos, que é o foco dessa disciplina de Circuitos Elétricos 1, né, que é para ensinar vocês, passar os conhecimentos de análise de circuitos, que vão ser muito úteis e muito importantes ao longo do decorrer do curso técnico em outras disciplinas. Esses conhecimentos vistos aqui, aprendidos aqui, eles não serão inúteis, assim, vocês vão utilizar eles muito, conforme aumente a complexidade das análises, ok? Então, circuitos com múltiplas fontes de energia, ou seja, várias fontes de alimentação, tanto em tensão quanto em corrente, de maneira independente, ok? Para vocês terem uma familiaridade de tratar circuitos mais complexos, com várias malhas aí, tá? Então, justamente por isso eu abordo aqui o conceito da supermalha, que, como a gente vai ver na aula daqui a pouco, quando a fonte de corrente é incluída entre duas malhas, tá? E bem como eu vou percorrer com vocês nessa aula exemplos e exercícios de fixação. Então eu vou propor o exercício, o exemplo, e vou desenvolver aqui na aula e vocês acompanham ela junto comigo, tá? Toda a resolução. Então aqui nós temos um primeiro exemplo, e como eu havia comentado aqui, nós temos o conceito da supermalha aqui já nesse primeiro exemplo, tá? Então aqui nós temos um circuito, a princípio com duas malhas e duas fontes de tensão independentes, né? Nós temos aqui E1 e E2, atentem para o fato da polaridade das fontes de tensão, enquanto em E1 aqui nós temos do menos para mais, aqui pegando terra como referência, menos para mais, e aqui em E2 ao contrário, né? Nós temos aqui mais para menos, e isso é importante a gente sempre ter em mente na hora de começar a analisar o circuito, a polaridade das fontes de tensão, porque isso difere na hora da resolução e que vai dizer se a resposta está certa ou está errada, tá? Então aqui vamos começar com arbitrando não definindo o sentido das correntes nas malhas. Então aqui nós temos uma primeira malha e nós temos uma segunda malha. O legal aqui do conceito de supermalha é que a gente tem, não digo um truque, mas uma maneira de fazer a resolução que é bem simples, tá? Então aqui eu identifiquei a fonte de corrente independente de 4 amperes e ela caracteriza o tipo de circuito conhecido como supermalha. Então, definindo aqui o sentido das correntes nas malhas e as quedas de tensão nos resistores, eu arbitrei aqui sentido horário para as correntes e nomeei elas como I1 e I2, tá? Então aqui nós temos uma queda de tensão mais para menos no resistor R1, mais para menos no resistor R2 e mais para menos no resistor R3, tá? Aqui, a maneira de resolver esse circuito, eu acredito que a maneira mais simples é o que as referências bibliográficas trazem,
é retirar de maneira teórica, como se a gente não tivesse o efeito dela, digamos assim, dessa fonte de corrente. Então vocês podem se perguntar se na hora que a gente elimina o efeito dela, digamos assim, para fins de análise, nós não ficamos com uma malha só. E é verdade. Na análise, nós ficamos como se fosse uma malha só. Mas, cuidado, nós não vamos dizer que em vez de I1 e I2, nós temos uma I só. Não, nós continuamos levando em consideração que temos uma I1 e temos uma I2, ok? Então, aqui nós temos o equacionamento de fato, tá, pessoal? Então, aqui, começando de baixo para cima, aqui na imagem do circuito, nós temos de menos para mais, nós temos E1. Conforme eu adotei as polaridades, as quedas de tensão aqui nos resistores, nós temos menos VR1, menos VR2, menos VR3 e mais E2, ok? Então, aqui resolvendo, nós temos, simplesmente abrindo a lei de Ohm aqui, ok? Temos E1 menos R1 vezes I1, menos R2 vezes I1, menos R3 vezes I2 e mais E2, ok? Temos menos para mais aqui. Bom, conforme nós podemos verificar aqui na equação 2, nós temos uma equação e duas variáveis. Ou seja, nós temos menos equações e mais variáveis. Nós precisamos de uma outra equação para ajudar a gente a resolver esse circuito. Senão não tem como resolver esse circuito que vai, na verdade, se converter num sisteminha linear, tá, pessoal? Nós temos a equação auxiliar referente justamente a essa fonte de corrente aqui. Então, nós temos aqui que, tomando como referência esse nó, onde eu estou passando o mouse aqui, tá, pessoal, entre os resistores R2 e R3, nós temos que a corrente I ela está saindo desse nó, e também temos que a corrente I1 está entrando nesse nó, tá? A corrente I1 está entrando nesse nó, e a corrente I2 ela está saindo desse nó. Então, devido à equação 3, nós temos que I é igual a I1 menos I2. Rearranjando para alguma das variáveis, para alguma das correntes I1 ou I2, eu aqui, por conveniência, resolvi para I1, nós temos que I1 é igual a I mais I2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a equação 4 na equação 2, ou seja, a gente vai pegar a equação auxiliar 4 e vai substituir aqui na equação 2. O que vai acontecer? A equação 5 diz que nós temos uma equação aqui que só ficou para I2 e para I. Só que a gente já tem o conhecimento desse valor. Ele é 4 amperes, de acordo com o que o exemplo nos informou. Então, aqui substituindo os valores dos resistores da corrente I de 4 amperes e das fontes E1 e E2, nós conseguimos resolver para I2, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o valor das fontes de tensão de 20 volts, 12 volts, e o valor da corrente I aqui de 4 amperes dos resistores, de 6, 4 e 2 ohms. Resolvendo, nós encontramos que a corrente I2 é de menos 0,67 amperes. Bom, sabendo o valor dessa corrente, nós simplesmente voltamos à equação auxiliar aqui, a equação 4, substituímos o valor de 2, o valor de I a gente já tem também, que é 4 amperes, e nós vamos poder encontrar, vai ser possível encontrar o valor de I1. Aqui, então, de 4 menos 0,67 vai ser 3,33 amperes. Tá? Então, aqui o objetivo desse exemplo era trabalhar o conceito da supermalha com a fonte de corrente incluída bem no meio entre uma malha e outra, tá? E resultando nesses valores aqui. Então, esse é um primeiro exemplo aí para a gente trabalhar o conceito da supermalha, sem esquecer, claro, dos fundamentos básicos da análise de circuitos, que é incluir aqui, né, o sentido das correntes e levar eles até o final do exercício, bem como aqui a queda de tensão nos resistores. Isso é muito importante, né, porque nada mais é, como vocês já devem ter visto aí na disciplina, essa primeira parte aqui, a equação 1, é a lei de Kirchhoff das tensões, da pessoal. A gente pega um caminho fechado para a corrente e vai somando a queda de tensão nos resistores, certo? E isso no final que nos levou a encontrar os valores das correntes, ok? Eu quero deixar bem claro aqui que apesar da gente não ter essa aula ao vivo, que as dúvidas não possam ser tiradas ao vivo,
vocês não vão ficar sem as suas dúvidas devidamente sanadas. Então, no finalzinho aqui da aula, da apresentação, eu vou deixar meu e-mail. E vocês, por favor, com quaisquer dúvidas que vocês tenham, pessoal, eu quero que vocês me enviem para a gente poder estar trabalhando isso. Eu respondo para vocês o mais rápido possível as dúvidas de vocês, certo? Então, aqui nós temos outro exemplo, pessoal. Aqui nós não temos fontes de tensão independentes. Nós temos somente duas fontes de corrente, tá? Então, aqui, como eu coloco no slide, nós temos um circuito com 3 malhas, né, 3 caminhos fechados para as correntes, e duas fontes de corrente independentes, 6 amperes e 8 amperes. Bom, o exemplo traz como objetivo calcular essas correntes, e um truquezinho aqui é perceber que tanto nessa malha quanto nessa malha, como nós não temos nenhuma outra influência, nenhum outro resistor aqui para dar uma queda de tensão, nenhuma outra fonte, nós percebemos que, pessoal, aqui, arbitrando desse sentido para a corrente, horário, aqui também, nós temos que a corrente dessa malha aqui é a própria 6 amperes, não tem outra influência que vá fazer alterar esse valor aqui nessa malha, tá? Nem aqui. Aqui também, a corrente nessa malha aqui é 8 amperes. No entanto, o que fica de dúvida aí para nós, para a gente resolver, é qual a corrente nessa malha aqui, tá? E é isso que a gente vai resolver aqui nesse exercício. Bom, aqui eu estou destacando aqui, né, as correntes, porém duas dessas 3 malhas já estão com as correntes definidas, né? Não é necessário calculá-las. Então, portanto, pessoal, basta, assim como a gente fez no exemplo anterior, aqui também uma supermalha, só que em vez dessa fonte de corrente estar incluída entre 2 malhas, ela está bem aqui no canto, digamos, do circuito, né? Fisicamente, assim, olhando para ele, ela está aqui no canto, mas não deixa de ser uma supermalha. Então a gente vai, de novo, teoricamente, tá? Não levar em conta a influência dessas correntes na hora do equacionamento. Mas depois a gente vai usar esse valor para encontrar, de fato, a corrente nessa malha central. Então, aqui fazendo o equacionamento, arbitrando a sentido horário para as correntes nessa malha que eu chamei de I1, I2 e I3, nós temos as quedas de tensão, como vocês podem ver aqui, né? Mais para menos no resistor 2 ohms, de mais para menos no resistor de 6 ohms e de mais para menos também no resistor de 8 ohms. Então, aqui abrindo a lei de Ohm em cada tensão, nós temos então aqui menos 2, que é 2 ohms, vezes a corrente nesse resistor. Qual é a corrente nesse resistor aqui? Né? Nós temos, de acordo com o sentido da corrente, é a corrente I2, que passa por esse resistor que está entre 2 malhas, né? Então ele sofre influência de 2 correntes, I2 menos I1. Aqui nós temos outro resistor, aqui fica fácil, né? Não tem outra influência, é a própria corrente que circula nessa malha que eu nomeei de 2, então menos 6 vezes I2, menos 8 vezes quem? A corrente que passa no resistor de 8 ohms. Quem são essas correntes, né? Nós temos a própria I2, que está caindo aqui nesse nó, como a corrente I3. Então nós temos I2 menos I3. Bom, aqui onde eu estou com o meu mouse, na equação 2, nós temos uma equação e, a princípio, 3 variáveis, né? I1, I2 e I3. Mas lembrando que as correntes I1 e I3, elas já foram dadas pelo exercício, que é 6 amperes e 8 amperes. Então, aqui o que a gente vai fazer é simplesmente substituir o valor dessas correntes na equação 2. Então, aqui nós temos, e efetuando as multiplicações corretas, né? Nós temos menos 2 vezes I2, que é a corrente que a gente vai descobrir aqui, menos 6 amperes. Então, aqui fazendo a operação distributiva, nessa multiplicação, nesse parênteses aqui, nós ficamos com mais 12, menos 2 vezes I2, aqui é menos 6 vezes I2, de novo aplicando uma distributiva, né? Menos 8 vezes I2, menos 8 vezes menos I3, mais 8 e 3, então mais 8 vezes 8 aqui, do dado que o exercício deu, dos 8 amperes, 64. Então aqui agora simplesmente nós agrupamos esses termos aqui, nós vamos ficar com menos 2 e 2, menos 6 e 2, menos 8 e 2, então fica com, e aplicando também os sinais, né, ficamos com mais 16 e 2, igual a 76, né, que é justamente passar aqui mais 12 mais 64, 76 para o outro lado vai ficar menos, e multiplicando toda essa equação aqui por menos 1,
nós ficamos com 16 e 2 igual a 76. Bom, agora é só isolar, né? E 2 é igual a 76 sobre 16, que vai dar os 4,75 amperes. Então aqui, agora nós temos todas as correntes das malhas, ok, pessoal? Um outro objetivo desse próprio exemplo é calcular, de fato, a corrente em cada resistor. Bom, aqui nós temos o circuito original, digamos assim, né? E nós temos o valor da corrente I1, que é os 6 amperes, da corrente I3, que é os 8 amperes, e da corrente I2, que a gente calculou no exercício aí, né? De 4,75 amperes. Bom, quem é a corrente no resistor de 2 ohms, agora levando em consideração a influência das fontes de corrente na análise do exercício? Então, nós temos aqui I2 menos I1. Então, nós temos 6 amperes menos os 4,75 da corrente 2 que calculamos na parte anterior. Nós temos que a corrente que passa no resistor de 2 ohms é 1,25 amperes. Como eu falei para vocês anteriormente, a corrente que passa no resistor de 6 ohms, que circula através dele, é a própria corrente 2, então 4,75 amperes. Já a corrente que circula no resistor de 8 ohms é a diferença entre a corrente I3, que está vindo por aqui, e a corrente 2, que vem por aqui. Nesse sentido e nesse sentido. Então nós temos 8 menos 4,75 amperes, resultando em 3,25 amperes. Tá? Então aqui é um exemplo bem interessante, que nós calculamos a corrente em cada malha e também a corrente em cada elemento resistivo. Isso é bem interessante também, utilizando novamente o conceito da supermalha, certo? Então vamos partir aqui para mais um exemplo. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, com 3 malhas, tá? Esse exemplo com 3 malhas ele vai ser bem interessante para a gente, porque nós vamos ter que exercitar o conceito de um sistema, a resolução de um sistema linear com 3... que resulta também numa matriz com 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas, né? Nós vamos ter aqui 3 variáveis, que é a corrente nessa malha aqui, que vai ficar claro para vocês depois, vai ser a malha 1, aqui na malha 2, aqui na malha 3, né? Os elementos resistivos e 3 fontes de tensão independentes. Então, nós temos aqui 3 influências na energia, 3 fontes de energia, né? Temos 2 volts, 4 volts e outros 2 volts aqui. Novamente, eu peço que vocês se atentem à polaridade das fontes aqui, como elas estão dispostas. Aqui é menos para mais para menos, aqui menos para mais. E aqui também o exercício nos facilitou criar a bibliografia e ele já identificou as quedas de tensão, o sentido das quedas de tensão nos resistores. Né? Então aqui nós temos mais para menos aqui, levando em consideração essa malha 1, mais para menos olhando pelo fato pelo viés aqui da malha 2, mais para menos no resistor de 2 ohms, mais para menos no resistor de 3 ohms, e aqui mais para menos de baixo para cima, né? Pensando na malha 3, e aqui mais para menos, que é esse resistor em série com a fonte. Então, novamente, aqui arbitrando e respeitando, na verdade, né, a queda de tensão nos resistores, nós temos que o sentido da corrente I1 aqui é o horário, bem como da I2 e bem como da I3, né? Bem clássico, como a gente costuma arbitrar o sentido das correntes. Então aqui, pessoal, tomando as equações de cada malha, né, nós temos quem? Nós temos mais 2, que é a fonte de tensão, tá? Menos 1 vezes I1, que é a própria queda de tensão no resistor de 1 ohm, menos 4, que é menos 4 volts da fonte de tensão, né? E menos 1 vezes a corrente que circula nesse resistor aqui de 1 ohm, né? Ele está entre 2 malhas, então ele tem essa corrente aqui, menos I1, e essa corrente aqui, né? Mais I2, que é o que está... Como eu isolei, né? Então ficou menos vezes I1, aplicando a distributiva, né? Menos vezes I1, menos 1 vezes I1, menos 1 vezes menos I2, né? Que vai ficar os mais I2. Igual a zero, né? Nós estamos fazendo uma somatória de quedas de tensões igualando a zero. Já na malha 2, né, nós temos, começando aqui pelo resistor de 1 ohm novamente, né, ele é um resistor que está colocado entre 2 malhas, então ele tem a influência de 2 correntes circulando por ele.
Agora, trocando o sentido, trocando o sinal aqui da expressão, menos 1 vezes I2 menos I1. Aqui a gente tinha I1 menos I2, para a malha 2 nós vamos ficar com I2 menos I1. Porque nós estamos percorrendo esse caminho aqui onde eu estou passando com o mouse, né? De mais para menos I2 e mais I1 aqui, levando em consideração essa corrente. Então, menos para mais aqui, né? Mais 4 dos mais 4 volts da fonte. Menos 2 vezes I2, né, que é a única corrente que circula por esse elemento resistivo. E aqui, menos 3 vezes I2 menos I3, né, porque esse resistor, novamente, ele está colocado entre duas malhas. Né, então, ele vai sofrer a influência das correntes I2 e I3. Então, menos I2 mais I3. Que é o que está colocado aqui, igual a 0. A malha 3 ela ficou mais simples, né, porque se vocês forem ver, a malha 3 ela só tem o próprio resistor de 3 ohms aqui, nesse caminho, e uma fonte de tensão de 2 volts e um resistor de 4 ohms. Então vamos lá, menos 3 vezes agora I3 menos I2, né? Aqui a gente tinha I2 menos I3, agora vamos ter I3 menos I2. Percorrendo esse caminho da corrente I3 nós temos menos para mais, então mais 2 volts, mais para menos, 4 vezes a corrente I3 igual a 0. Então aqui nós temos 3 equações e 3 variáveis, nós temos I1, I2 e I3. Temos que dar jeito de resolver esse sistema linear que se formou, né, pessoal? Então aqui só deixei mais bonitinho, né? Agrupei os termos aqui, fiz o agrupamento dos termos e deixei em formato de sistema linear, né? E aqui em cada equação do sistema linear eu coloquei uma label, né? Eu coloquei, nomeei qual é o número dessa equação. Então 4, 5, 6, porque aqui eu tinha 1, 2, 3, né? Então só para ficar fácil na hora das substituições aí. Então nós podemos perceber que na malha 1 ali nós temos a influência das correntes 1 e 2, não temos influência da corrente 3, então por isso que o termo aqui está nulo. A gente vai precisar botar termo nulo 0 aqui para fazer o determinante, né, das matrizes depois. Na malha central, na malha do meio, nós temos as 3 correntes influenciando nessa parte. Já na malha 3 nós temos somente as correntes I2 e I3, a corrente 1 não interfere nessa parte. Então aqui a gente tem que utilizar algum método para resolver esse sistema linear. Vamos utilizar a regra de Cramer e a de Serry. Por que a de Serry? Porque nós vamos ter que calcular determinantes aí de terceira ordem, de matrizes 3x3, né? Então aqui vamos lá. Essa porção da matriz aqui é a porção dessa parte aqui, tá, pessoal? Então aqui, ó, nós temos, tomando a coluna daquela matriz ali, nós temos menos 2, 1, 0, né? Sigam o meu mouse aqui, por favor. 1, menos 6 e 3. E por último, 0, 3 e menos 7. Né? Essa é a matriz aqui. E como a gente resolve, né? Quando é uma matriz 2x2 fica mais fácil, né? Simplesmente multiplicar os termos da diagonal primária, né? Com sinal positivo sempre, né? Levando em conta o sinal que tem. E menos os elementos da multiplicação dos elementos da diagonal secundária e vai dar já o determinante. Aqui não. Aqui nós temos pela regra de Serry aqui, de Sarros, mas se pronuncia Serry, nós simplesmente fazemos o quê? Nós replicamos os elementos das duas primeiras colunas, viram? Então aqui nós temos os mesmos elementos aqui, menos 2, 1 e 0, 1, menos 6 e 3. E agora a gente continua com o cálculo desse determinante. Então aqui eu tentei deixar claro para vocês, tá, pessoal? Pelas cores aqui nós temos os elementos das diagonais primárias dessa matriz aqui, que era 3x3, mas com o método ficou, na verdade, uma 3, né, 3 linhas e 5 colunas, né? Então aqui nós temos aqui menos 2 vezes menos 6 vezes menos 7, tá aqui esse primeiro termo, mais 1 vezes 3 vezes 0, mais 0 vezes 1 vezes 3. Essa é a primeira porção para o cálculo do determinante dessa matriz, né, que é a matriz, determinante da matriz geral, digamos assim. Ficou com um valorzinho aqui, menos 84, tá? Agora nós temos os elementos das diagonais secundárias. Aqui está pintado de outra cor, tá? Só que na diagonal secundária, se vocês perceberem, na primária eu botei mais aqui, né? Só que na diagonal secundária a gente tem que trocar o sinal, tá, pessoal? Então nós temos aqui menos 0 vezes menos 6 vezes 0, aqui vai dar nulo, né? Menos, né? Menos 2 vezes 3 vezes 3. Menos 1 vezes 1 vezes menos 7. Então aqui calculando, né, nós vamos ter essa outra parte 25.
O que a gente faz para calcular o determinante? Menos 84 mais 25. Então, o determinante dessa matriz, no final das contas, ficou menos 59. Tá? É o determinante da matriz geral. Mas qual é o objetivo disso tudo que eu falei aqui? É encontrar as correntes I1, I2 e I3. Como nós fazemos isso? Para o cálculo de I1, a gente pega a primeira coluna, tá? E se substitui pelos valores das fontes que estão do outro lado da igualdade. Tá? Eu vou voltar aqui para a gente ver bem isso. Tá? Aqui nós temos o sistema linear original. Né? O que a gente faz? A gente pega aqui os valores das fontes de tensão que eu deixei para o outro lado da igualdade, 2, menos 4 e menos 2, e substituo nos valores de menos 2, 1 e 0. Né? Eu troco esses valores. E faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente, o determinante daquela matriz 3x3. Voltando aqui então. Perceberam? Ó, 2 menos 4 e menos 2 e o resto ficou igual. Bom, de acordo com a regra de Sarri, 2 menos 4 menos 2, 1 menos 6 e 3. Então aqui fora para a gente poder calcular esse determinante. Tá? Então aqui, colorindo para ficar mais claro, né? 2 vezes menos 6 vezes menos 7, mais 1 vezes 3 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 4 vezes 3, vai dar 78 essa primeira parte das diagonais principais. Aqui, trocando o sinal, então nós temos menos 0 vezes menos 6 vezes menos 2, menos 2 vezes 3 vezes 3, menos 1 vezes menos 4 vezes menos 7, essa segunda parte deu menos 46. Somo com os 78 anteriormente, vou ter 32 esse determinante aqui. Bom, para calcular a corrente é só dividir um pelo outro. O I1 vai ser o delta I1 sobre o delta. Então, é 32 dividido por 59. Então, nós temos que a corrente que circula na malha 1, tá, pessoal? A I1 é menos 0,5424. O que isso quer dizer, essa corrente negativa aí, né? Que ela, na verdade, ela está com o sentido contrário do que a gente arbitrou. A gente tem que arbitrar de algum jeito, certo? Bom, o jeito que a gente arbitrou é o sinal contrário. Então, menos 0,5424 amperes. Bom, nós não acabamos o exercício, né? Nós temos que calcular as correntes I2 e I3. A nossa sorte é que é só seguir o procedimento, tá? Eu sei que fica um pouco maçante, tá? Mas essa disciplina de circuitos elétricos 1 é justamente para isso, é para você exercitar esses fundamentos aí de circuitos e um pouco da matemática e também de sistemas lineares, porque ao longo da vida de vocês, quem seguir o curso técnico aí, daqui a pouco entrar numa graduação, vai ver que com os projetos a gente utiliza muitos softwares matemáticos que já fazem isso automático para a gente, né? Que calculam esses valores diretamente para a gente não ter que ficar toda hora calculando isso na mão, que toma muito tempo, né? E para verificar os valores se está certo, bom, como é que eu sei que isso aqui está certo, né? Bom, nós temos vários simuladores eletrônicos aí de circuitos. Eu, inclusive, para preparar essa aula de vocês, para verificar se o que eu estava fazendo estava certo, eu utilizei. Tem vários simuladores aí, nós temos o Proteus, nós temos o Multisim, o LTSpice, o PSIM. Eu utilizei o PSIM para fazer essa validação, essa verificação, tá? Então, eu aconselho muito a vocês, eu lembro quando eu era aluno, nossos professores nos davam essas dicas, pessoal, utiliza o simulador, é muito importante, é muito legal, e exercício um pouquinho da prática, né? Bem dizer. Então, seguindo aqui, nós temos a matriz original, pessoal, e eu substituí agora, para calcular o I2, os valores das fontes aqui, 2, menos 4 e menos 2, na coluna do meio, perceberam? E agora sigo a mesma coisa, né? Pego essas duas primeiras colunas e repito aqui. E faço as multiplicações devidas, né? Para não ficar tão maçante a aula, né? Para não tomar tanto tempo, eu fiz já o que eu fiz aqui com vocês, ó. Cada multiplicaçãozinha, eu botei direto os valores, tá? Aqui. E como exercício aí para casa, para quem não acreditar em mim, por favor, calcule aí para ver se tá certinho, tá? Mas eu fiz a verificação para o circuito eletrônico, o valor deu certo. Então, nós temos aqui, né, aqui as diagonais principais, menos 2, menos 4, menos 7, 2, 3, 0, 0, 1 e menos 2, né? Então, multiplica e soma. E aqui nós temos as diagonais secundárias, né? 2, 1 e menos 7, menos 2, 3 e menos 2, 0, menos 4 e 0. Soma trocando o sinal sempre, né? Então, nós temos que o determinante dessa matriz aqui deu menos 54. E para calcular o I2, eu divido esses menos 54 pelos menos 59, que foi o determinante que a gente calculou primeiro, lembram?
aqui aos menos 59. Vai ser sempre assim. O determinante, quando a gente substitui aquela coluna das fontes de tensão, dividido pelo determinante geral. Então aqui, a corrente que circula na malha central, na malha I2, é 0,9153 amperes. Botei com bastante precisão de casas decimais aqui para vocês. Novamente, para I3, eu substituo os valores das fontes depois do lado da igualdade do sistema linear, né? 2 menos 4 menos 2, e calculo o determinante. Esse determinante deu menos 40. Então, para calcular o valor da corrente I3, eu simplesmente divido esses menos 40 pelos menos 59, que vai resultar em menos 0,678 amperes, ou 678 miliamperes aqui nessa malha. Então aqui, pessoal, como vocês podem notar, a resolução de circuitos com 3 malhas, né, e bastante... Um circuito que eu escolhi aqui porque ele já traz bastante coisa, né, voltando aqui nele. Ele já traz bastante coisa aqui para a gente exercitar esse raciocínio dos circuitos elétricos, né. Eles têm um circuito que tem 3 fontes de tensão, né, 3 malhas, 3 caminhos fechados para as correntes. E para também, se vocês quiserem se exercitar aí, para fixar bem os conceitos, a gente calculou que nesse exercício a corrente em cada malha. Fica como exercício, como uma tarefa a mais aí, e por favor, se vocês tiverem dificuldades, me mandem por e-mail. Fica como exercício calcular a corrente em cada resistor aqui, né? Percebam que tem alguns elementos aqui nesse circuito, por exemplo, esses resistores entre as 2 malhas, que a corrente que circula por ele não é a corrente que a gente calculou, né? Não é a corrente 2, por exemplo, que circula nesse resistor. Ele sofre a influência de 2 correntes, né? Então, acho que isso é legal para a gente fixar conhecimento, né? Eu lembro que na época de aluno era super comum, tinha um exemplo, e esse exemplo trazia um monte de coisas, né? Outra coisa que é interessante calcular a potência, né? A potência em cada elemento, né? Para ver quanto que esse circuito aqui está consumindo de potência, né? Então, por favor, calculem aí na casa de vocês cada potência em cada elemento resistivo, né? Nós temos as equações, vocês podem equacionar a potência de 2 jeitos, né? Nós temos a potência num resistor como dado o quadrado da corrente que circula por ele, né? Então, por exemplo, a potência nesse resistor de 2 ohms é a corrente que circula por ele, né, ao quadrado, vezes o valor da sua resistência. Ou, por outro lado, ele é a tensão imposta a ele, ao quadrado, dividido pelo valor da sua resistência. Então, tem dois jeitos de calcular. Claro que vocês vão se dar conta, na hora de se praticar, que dependendo dos valores que você já tem, vai ser mais fácil calcular por um método ou pelo outro, né? Pelo I ao quadrado vezes R ou pelo V ao quadrado sobre R. Diminui uma conta aí. Então, por favor, vejam aí, calculem na casa de vocês qual é a potência em cada resistor. E se tiver alguma dúvida nesse cálculo, se quiser verificar comigo, manda e-mail. Manda e-mail que eu respondo com as respostas, tá? Para vocês, para ver se está tudo ok, tá? E mais uma vez, exercitem esses conhecimentos e verifiquem os valores, não fiquem no escuro com o simulador eletrônico, tá? Ele vai ser muito importante para vocês, pessoal. Muito importante mesmo, tá? Porque ele vai dar uma tranquilidade para ver se vocês estão com os valores corretos. Muitas vezes nos livros, nos exercícios, não tem a resposta, né? Então, quando não tem a resposta, utilize algum simulador, o Proteus, o Multisim. Tem alguns softwares free aí também, que não precisa craquear e não precisa fazer algum artifício para ter instalado no computador. Então, por favor, tá? Se exercitem aí nos simuladores eletrônicos, porque essa disciplina aqui, como eu falei lá no começo da apresentação, ela vai servir de base para as outras disciplinas e para o andamento do curso de vocês, na hora que vocês forem fazer os projetos de sistemas eletrônicos lá, tá? Então é muito importante esses conhecimentos estarem bem sólidos na cabeça de vocês, tá? Conhecimentos assim de divisor de corrente, divisor de tensão, malhas, análise nodal, né? É muito importante que esses conhecimentos estejam bem sólidos, porque eles vão fazer muita diferença lá na frente, tá?
identificar qual é o nó aqui, qual é a corrente que entra, qual é a corrente que está saindo. É muito importante isso, né? Na hora que tiver sistemas eletrônicos aí, transistores, amplificadores operacionais, indutores, capacitores, né? Nas disciplinas mais para frente, vocês vão ver isso e vão ver que é muito importante, tá? Então eu vou seguir aqui na aula. Eu sei que vocês estão no terceiro semestre, tá? E não viram ainda transistores, né? Como eles funcionam, o que são, na verdade, transistores. Acredito que muitos de vocês não tenham essa familiaridade aí, mas eu resolvi trazer, esse é um exercício que está no livro de referência, vou deixar ele aqui, a referência bibliográfica, no último slide, ele tá como exercício proposto, é um circuito com transistor simples, tá? Nós temos aqui todos os valores do circuito, na verdade. Então, peço que vocês não se apavorem quando vê isso aqui, tá? Mas é que é muito legal não ficar preso só a resistor, fonte de tensão e fonte de corrente, tá? É legal já ir trabalhando alguns conceitos, ver algum dispositivo eletrônico, né, pessoal? Porque justamente o nome do curso técnico de vocês é curso técnico em eletroeletrônica. E o transistor, ele é um dispositivo semicondutor super importante, presente em vários tipos de sistemas eletrônicos aí, desde fontes chaveadas, né, dentro de encapsulamentos diversos aí, tá? Trabalhando como amplificadores, trabalhando como chaves, né? Em circuitos mais complexos como reguladores e osciladores, tá? Então é muito importante exercitar. Então aqui eu botei, né, tem o título aqui desse exemplo, do exemplo 4, é um exercício de aplicação da análise de circuitos elétricos com a inclusão de um transistor chamado NPN, né, um semicondutor. Então aqui, como vocês podem observar, o exercício ele pede, tem 3 letras aí, né, ele pede uma porção de coisas, tá, pessoal, desse circuito aí. Ele pede as 3 correntes, né? Então, um dispositivo eletrônico, um transistor, ele tem 3 terminais, né? Um dispositivo de 3 terminais. E esse transistor que tá mostrado aqui na figura, ele é um transistor bipolar de junção. E os 3 terminais deles, que estão aqui escritos como B6E, é a base do transistor, o C, que é o coletor, e o E, que é o emissor, tá? Então, eu não vou dar spoiler aí para vocês, mas mais para frente vocês vão ver totalmente como é o funcionamento, para que serve e como é feito, para que serve cada terminal aqui, né? Mas, basicamente, aqui nós temos 2 tensões, né? Um em cada terminal, nós temos aqui 20 volts, esse VCC, que é os mesmos 20 volts aqui, no circuito da base e no circuito do coletor. Nós temos 3 resistores, o resistor de base, o resistor de emissor e o resistor de coletor. E nós temos 2 quedas de tensão muito importantes aqui. Então nós temos, entre base e emissor, nós temos 0,7 volts, né, que mais para frente vocês vão ver aí que é a queda de tensão tradicional num semicondutor aí de silício, se não me engano, tá? 0,7 volts. E entre coletor e emissor nós temos uma queda de 8 volts. Então assim, pessoal, o exercício deu todas as informações. A grande sacada aqui é converter esse circuito que tem esse transistor aqui num circuito daqueles que a gente estava vendo no exemplo anterior, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos converter esse transistor aqui pelas fontes de tensão que o circuito, que o exercício está dando para a gente, né? Vocês estão vendo aqui que está dando 0,7 volts, né? Mais para menos, e 8 volts menos para mais. Então, a gente vai redesenhar esse circuito aqui, tá? Para calcular tudo que ele está pedindo. Então, vamos lá, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo as correntes de base, coletor e emissor, tá? Então, ele quer essa corrente aqui, a corrente de base, que é a corrente que circula pelo resistor de 270 kΩ aqui, o resistor de base. A corrente de coletor, que é a corrente que circula pelo resistor de 2.200 ohms aqui. E a corrente de emissor, que é a corrente que circula por esse resistor de 510 ohms e vai para o terminal de terra. Na letra A. Na letra B, ele pede as tensões de base, as tensões de coletor e as tensões de emissor em relação ao terra. Aí vocês podem se perguntar, mas Gustavo, já não deu essas tensões aí? Não. Ele deu a queda de tensão de base e emissor. Entre base e emissor, vocês sabem que é 0,7. E entre coletor e emissor, vocês sabem que é 8 volts. Mas ele não deu as tensões de base, de emissor e de coletor. A gente vai ter que desenvolver isso no exercício.
E a letra C, qual é a razão, ou seja, qual é a taxa, né? Uma razão sempre é um número dividido pelo outro. Então, qual é a razão de corrente de saída, que é a corrente de coletor, para a corrente de entrada, que é a corrente de base? Esse parâmetro ele é muito conhecido e está nos datasheets, nas folhas de dados de cada transistor, é o beta-CC do transistor, né? Que está determinado por esse símbolo aqui, que é o beta, uma letra grega, né? Beta-CC. Então vamos lá, pessoal, mão na massa e vamos desmistificar esse transistor aí. Então, como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos substituir esse circuito aqui, abstraindo, né? O que é abstrair? É converter, tá, pessoal? É redesenhar esse circuito pelas tensões dos terminais VBE e VCE como fontes de tensão independente. Então tá aqui, ó, tá o circuito redesenhado. Esse circuito é uma abstração convertendo o transistor com fontes de alimentação. Tá? Análise CC dele aí. Então nós temos aqui aquela primeira fonte de 20 volts, o resistor de base de 270K, eu aqui até deixei o terminalzinho B que vocês estão vendo, é o terminal da base. Aqui, ó, aquela primeira fonte de mais para menos de 0,7 volts. Nós temos aqui o resistor de emissor de 510 ohms, aquela outra tensão entre coletor e emissor de 8 volts, em série com o resistor de 2.2K, em série com a fonte de 20 volts. Então aqui, no fim das contas, o que gerou isso para a gente, toda essa análise? Nós temos simplesmente um circuito de 2 malhas. Fácil de resolver. Vai dar um sistema linear fácil para a gente. Então vamos lá, né? Vamos, primeiramente aqui na figura de baixo, vocês podem ver, né, que eu arbitrei. Eu arbitrei o sentido das correntes e a queda de tensão em cada resistor. Então, como aqui eu tenho uma fonte de tensão de menos para mais aqui, eu tenho uma corrente no sentido horário, que é a corrente de base, tá? Aqui, como eu tenho o terminal positivo da fonte disposta dessa maneira, eu arbitrei que o sentido da corrente IC é anti-horário, ok? E aqui nós temos a corrente de emissor, que é a corrente que circula nesse resistor aqui de 510 ohms. Então tá aqui, nós temos 3 correntes para resolver, pessoal. É a IB, a IC e a IE. Tá? Mas, bom, nós temos 3 variáveis, né, e temos 2 malhas. Só que a corrente E, ela fica em função da corrente IB e IC, tá? Vocês vão ver mais para frente aqui que eu mostro para vocês. A corrente IE é uma soma aí das correntes IB e IC. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Primeiro, para a malha da base em relação ao emissor. Então, é essa malha aqui onde eu estou passando o mouse, viu? Nós vamos primeiro fazer esse equacionamento. Então, aqui nós temos na equação 1, fazendo a soma das quedas de tensão em cada elemento. Então, menos para mais, nós temos mais VCC. Mais para menos VRB. Mais para menos VBE, que é o 0,7 volts, menos VRE, que é a tensão no resistor de emissor igual a zero. Então, abrindo aqui pela lei de Ohm em cada tensão, VCC é a própria fonte de tensão, né, uma fonte de tensão independente, ela tem um valor constante ali de 20 volts, menos, quem é a tensão no resistor RB? É RB vezes a corrente IB, né, a corrente de base. Menos VBE, que é um valor constante também de 0,7, menos RE vezes IE, igual a zero. Né? Atentem aqui que apesar do resistor estar entre 2 malhas, isso aqui é uma abstração, tá, pessoal? Né? Então, aqui nós não levamos em conta, nós não levamos em consideração essa corrente IC aqui do coletor passando por ele, tá, pessoal? Não, é só uma abstração aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, só substituindo os valores, né? Então, temos 20 volts aqui, menos 270 vezes 10 na 3, vezes IB, menos 0,7 volts, que é o VBE, menos 510, que é o RE, vezes a corrente IE. Então, aqui nós temos a equação 3, né, que é a equação que relaciona IB e IE. Bom, vamos para a próxima malha aí, né, que é a malha de coletor em relação ao emissor, certo? Aqui eu até me atentei no sentido que eu coloquei de IC, eu coloquei um sentido incorreto, tá? Porque pelo equacionamento vocês vão ver que, na verdade, o sentido aqui é o sentido horário normal também. Eu me confundi, eu peço desculpas para vocês, tá? Então, desconsiderem, aqui a corrente C está no sentido horário também, que até as quedas no resistor RC, elas dizem isso, tá? Então, aqui nós temos de menos para mais, nós temos
aliás, mais para menos aqui, né, o VCC, né, então aqui, ó, ela está circulando assim, então pegando primeiro esse caminho aqui, mais para menos, né, então temos menos VCC, nós temos mais para menos RC, aliás, desculpa, pessoal, então nós temos aqui menos para mais RC vezes IC, mais VCE aqui, que é a tensão de coletor e emissor, mais RE vezes IE, igual a zero. Então vamos lá, né? Menos 20 volts, mais, quem é o resistor de coletor? É o de 2.2K aqui. 2.2 vezes 10 na 13C, VCE mais 8 volts, RE mais 510 vezes IE, igual a zero. Ok? Então percebam que nós temos aqui a corrente IC e a corrente IE na equação 6. Certo? Seguindo aqui. Só que aí nós percebemos que nós temos, né, aqui pela equação 6 e pela equação 3, nós temos duas equações e três variáveis, né, IB, IE e IC. Né, fica impossível resolver um sistema linear com duas equações e três variáveis. Mas como eu falei anteriormente, nós temos ainda uma equação auxiliar, de acordo com a relação das correntes IB, IE e IC. Nós temos que IE é igual a IB mais IC, certo? Porque essa corrente E está saindo desse nó E aqui, a corrente B está entrando e a corrente IC está entrando também. Então, IB mais IC é igual a IE. Aqui. Então, as equações 3, 6 e 7 resultam num sistema linear de três equações e três variáveis. Aí você se pergunta, bom, será que a gente realmente precisa fazer tudo de novo, né? A regra de Sarri, determinante por determinante? Aqui eu estou dando uma outra alternativa para vocês, que é fazer substituições, tá? Então, por exemplo, substituindo 7 em 3 e aplicando a regra de Cramer, então nós temos aqui que IE é igual a IB mais IC, e eu quis substituir na equação 3. Então, onde tem IE na equação 3, eu vou botar IB mais IC. Certo? E o que vai acontecer? Como a equação 6 ela é em função de E e C, substituindo a equação 7 na equação 3, eu vou ficar com IB e IC também. Então, eu vou ficar com um sistema de duas equações e duas variáveis, certo? Aí eu vou encontrar o valor da corrente IE e da corrente IC. Então, agrupando aqui em formato de matriz, eu tenho a corrente, aliás, IB e C, tá? Desculpa, ficou em função da corrente IB e C, não IE e C, é IB e C. E aqui nós temos as fontes, ó. Fazendo o agrupamento das fontes, 20 menos 0,7 ficou 19,3 e 20 menos 8 ficou 12. Que é a equação 8 aqui, que é para a gente encontrar as correntes IB e C. Efetuando o determinante, aqui o cálculo determinante, né, nós temos aqui a corrente de base mais a corrente de emissor, ficou 270.510 ohms. Aqui é a corrente de emissor, e a corrente de coletor mais a corrente de emissor, né, 2.200 mais 510, ficou 2.710. Então nós temos aqui o determinante de uma matriz 2x2, é simples, né, multiplica esse elemento por esse elemento, está aqui, menos 510 vezes 510 e 510 ao quadrado. Então, efetuando esse cálculo, né, ficamos com um valor bem grande aqui, o determinante geral da matriz, né, 732.822.000 ficou o valor desse determinante. Para calcular o IB, eu pego essa coluna das tensões e substituo nessa coluna aqui. E efetuo novamente o determinante. Então, vou ficar com 19,3 vezes 2.710, que está aqui, menos 510 vezes 12, porque esse 12 ele vai substituir aqui, né? Então, menos 510 vezes 12, dividido por esse determinante geral que a gente calculou aqui na equação 9. Fazendo aqui a divisão, nós temos a corrente de base, uma corrente bem pequena, pessoal. Ela é bem pequena, mas ela não pode ser desprezada, porque é essa corrente que faz, na verdade, funcionar o transistor. 63,02 aproximadamente, tá? Microamperes. Para calcular a corrente de coletor, eu substituo a coluna aqui das tensões de 19,13 e 12, aqui nessa segunda coluna, e eu vou ter novamente o cálculo determinante. Então aqui eu tenho 270.510 vezes 12, né, porque o 12 ficou aqui, menos 19,13, porque ele ficou aqui no lugar desse 510, vezes 510. Dividindo pelo determinante geral, nós vamos ter a corrente de coletor, que é uma corrente que vocês podem ver que ela tem uma ordem de grandeza bem maior que a corrente de base, certo?
miliamperes para microamperes. Então basicamente assim, isso é uma regra de projeto. Vocês sempre vão ver quando for projetar circuito com transistor, a corrente de coletor ela é sempre bem maior que a corrente de base, né? É um fator de mais de 10, mais de 100, e nesse caso mais de 1000. E nós temos aqui, de acordo com a equação auxiliar, né, que eu mostrei aqui para vocês, a equação 7, que IE e B mais IC. Nós temos o valor de B, nós temos o valor de C, é simplesmente somar. Nós vamos ter que, alterou bem pouco, né, ficou 4,48 miliamperes, porque justamente a corrente IC é muito maior que a corrente B. Tá? Então é 4,42 mili mais 63,02 micro, resultou em 4,48 miliamperes. Então nós temos as três correntes aí do circuito com transistor, né? Mas nós não acabamos a gente ainda não acabou o exercício, tá? Essa era a letra A, vamos para a letra B. Quem é a tensão de emissor que ele pede? É a própria tensão no resistor de emissor. Se vocês forem ver o circuito aqui, a tensão VRE é a própria tensão entre o emissor e o terra, né? Imaginando aqui que a gente tem um voltímetro, né? Nessa posição entre eu e o terra, nós temos aqui que a tensão do emissor é a tensão no resistor, né? E quem é a tensão no resistor RE? Pela lei de Ohm, é a resistência vezes a corrente E que a gente acabou de calcular na letra anterior. Então, nós temos que é 510 vezes 4,48 miliamperes, resultou em 2,28 volts, certo? Bom, para calcular a tensão de base, nós temos o exercício tinha dado para nós, tá, pessoal? A tensão VBE, que é 0,7 volts. E o que é VBE? É VB menos VE. Bom, nós temos VBE e nós temos VE que a gente acabou de calcular. Então, só rearranjando essa equação aqui, nós temos que VB é igual a VBE mais VE. Então, 0,7, né, que o exercício nos forneceu, mais os 2,28 que a gente acabou de calcular. Então, nós temos que é 2,98 volts a tensão de base, entre a base e o terra. E quem é a tensão de coletor? Nós temos também, o exercício nos deu que é a tensão VCE, entre coletor e emissor. Então, o que é isso, né? É a tensão de coletor menos a de emissor. A de emissor a gente acabou de calcular aqui na equação 13, certo? Então, rearranjando, VCE mais VE, que são os 8 volts que o exercício nos forneceu, mais os 2,28 volts que a gente acabou de calcular, resulta em 10,28 volts. Então, temos as três tensões. Então, olha só, a gente tem tudo agora do circuito. Nós temos as três correntes, a corrente base, de coletor e de emissor, e as três tensões de emissor, de coletor e de base. Isso é muito importante ter toda essa informação, todas as tensões, para calcular os pontos de operação depois do transistor. Vocês vão ver isso nas disciplinas posteriores aí de eletrônica, tá? Isso determina como é que está um transistor, se ele está na região ativa, como amplificador, se ele está na região de corte ou de saturação, funcionando como uma chave, né? Liga, desliga um ramo de algum circuito ou outro, ok? Por exemplo, para acender um LED, por exemplo, tá, pessoal? Você quer que o LED fique ligado por um tempo e desligado por outro tempo. Então, nós temos que ver como é que esse transistor vai funcionar. Temos que calcular todas essas resistências aí de base, de emissor, de coletor, e as correntes e as tensões, para ver se está tudo certinho. Então, continuando aqui, estamos chegando no final da aula aí, né? Que é uma aula, como eu falei no começo, que ela é intensa, né? A gente propõe exemplos e vamos fazendo com vocês aí para exercitar o raciocínio da análise de circuitos. O exercício pediu na letra C para a gente calcular o ganho beta-CC do transistor, que nada mais é do que a corrente de coletor dividido pela corrente de base. A gente já tem esses valores, simplesmente dividir, né? A corrente de coletor, 4,42 mili, né? Então é 4,42 vezes 10 na menos 3, dividido por 63,02 microamperes. Então é 63,02 vezes 10 na menos 6. Dividido um pelo outro vai ficar em aproximadamente 70,14, né? Cabe salientar que o beta-CC é uma informação de datasheet, tá? De folha de dados. O fabricante do transistor ele já nos informa, de acordo com alguns testes que eles fazem na fábrica, qual é o valor do beta-CC, 70,14. Esse valor aqui desse beta nominal, ele vem na folha de dados, mas ele varia com a temperatura, tá? Então, em projetos de transistores, é muito importante que se atente com a questão da diferença de temperatura que esse sistema vai estar submetido. Então, há técnicas que nós fazemos nos projetos, que vocês vão ver nas disciplinas de eletrônica geral e eletrônica 1,
que é para justamente ter um circuito de estabilização dessa temperatura, né? Então é muito importante o resistor de emissor, por exemplo, que é posto ali, é justamente para isso, tá? Para dar uma estabilizada na temperatura do transistor, para ele funcionar mais ou menos como o datasheet, como fabricante, projetou ele para funcionar. Então fica aí como tema de casa para vocês, como tarefa, pesquisar algum datasheet de alguns transistores bipolares de junção, pode ser NPN ou PNP aí, e perceber e achar nesse datasheet, tá? Qual é o beta-CC, tá? Qual é o beta, qual é o ganho HFE. Ele às vezes é mostrado no datasheet como HFE, esse parâmetro, para identificar, para vocês treinarem isso, essa leitura do datasheet, que o datasheet é uma das coisas não, é a coisa mais importante de cada componente eletrônico, porque ele diz como o circuito deve funcionar, como ele foi projetado, o que você precisa fazer para que ele funcione corretamente, né? Ele dá todas as informações de tensão e corrente máxima ali, ou seja, para você não queimar o componente eletrônico, ok? Então, fica como dica e como tema de casa para a leitura desses datasheets aí, ok? Então, pessoal, a gente está chegando no final da aula aí, e nós temos mais um exemplinho para a gente... Acho que é mais um exemplo que tem aqui que eu preparei, assim, para não ficar tão maçante, né? É um exercício aí para a gente calcular a tensão VAB, né? O que é a tensão VAB que ele está dizendo nesse circuito aqui? É a tensão entre A e entre B. Né? Alguém bate o olho daqui a pouco, não, mas é 20 volts. Não é 20 volts, tá, pessoal? Por que não é 20 volts? Porque nós temos esse resistor aqui, né, em série, com essa fonte de tensão de 20 volts, né? Então ele altera o valor entre A e entre B, né? Como a proposta da aula é exercitar o conceito da análise de malhas, vamos lá. Então, a malha 1 aqui que eu identifiquei aqui no slide é essa malha que eu estou com o mouse aqui, né? Que é composta pelos 9 volts do E1, 3 ohms R1 e 6 ohms R3, certo? Então, nós temos aqui, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, nesse sentido aqui nós temos de menos para mais, nós temos E1, mais para menos R1 vezes I1, e mais para menos R3 vezes I1, só que atente que ele está entre duas malhas, então nós temos mais R3 vezes I2, nós temos uma corrente circulando por aqui e uma corrente circulando por aqui, né? Sempre lembre disso, né? Não esqueça, senão o seu cálculo vai dar errado. Iguala tudo a zero. Na malha 2, que é essa malha aqui, ok? Nós temos menos R3 vezes I2, mais R3 vezes I1, né? Então nós temos agora uma corrente circulando por aqui, e uma corrente circulando em sentido oposto, menos R2 vezes I2, né? Nós não temos outra malha aqui, esse terminal está só alongado para identificar o ponto de medição, né? Se plugássemos um voltímetro aqui para saber qual é a tensão entre esses terminais, só como o voltímetro ele foi fabricado justamente para isso, né? Ele tem uma resistência infinita, então ele não altera, ele não impõe mais uma malha, certo? Ele não altera a corrente nesse ponto aqui. Então nós temos aqui menos R3 vezes I2, mais R3 vezes I1, menos R2 vezes I2, e de menos para mais nós temos mais E2, tá? Então o próximo slide aí, pessoal. Reagrupando esse sisteminha linear, nós vamos ter menos R1, menos R3 e 1, mais R3 e 2 igual a menos E1, né? Tem que passar o E1 para o outro lado. R3 e 1, menos R2 menos R3 vezes I2 igual a menos E2. Certo? Agora a gente está pronto aí para resolver o sistema linear, aí, as nossas matrizes, ok? Então, substituindo os valores das resistências e das tensões, nós ficamos com isso aí, ó, menos 9, 6, 6 menos 8, e 1 e 2, menos 9 e 20. Né? Então, de novo, pessoal, vamos lá. O determinante da matriz geral é menos 9 vezes menos 8, 72, menos 6 vezes 6, 36, resultando em 36. O determinante para a gente calcular o I1, a corrente I1, a gente substitui o valor das tensões aqui, menos 9, menos 20, nessa primeira coluna. Então, como é que ficou? Menos 9 vezes menos 8, né? Ficou os mesmos 72, porque esse valor aqui é igual a esse. Mas aqui ficou diferente, né? Ficou 6 menos 20, ficou menos 120, só que como troca o sinal pela diagonal secundária, ficou mais 120. Então, 72 mais 120, 192 é o determinante para a gente calcular o I1. Para calcular o I2, eu substituo menos 9 menos 20 nessa coluna aqui,
onde está o 6 e o menos 8, e faço de novo o determinante. Então, menos 8 vezes menos 20 vai dar 180. Menos 9 vezes 6, menos 54. Troco o sinal pela diagonal secundária, ficou mais 54. Então, 180 mais 54, 234. Bom, nós temos os valores determinantes, agora basta calcular as correntes. Então, nós temos I1, que é 192 dividido por 36, a corrente que circula na malha 1, né? Nessa malha aqui é 5,33 amperes, e a corrente que circula na malha 2, nessa malha aqui, onde eu estou passando o mouse, é 234 por 36. O livro aqui põe esse 3, ele põe perdido, tá? Eu não levei em conta, eu nomeei de acordo com da minha cabeça aqui, né? A gente não precisa seguir a nomenclatura do livro aqui do I3. Botei o 1 e 2, né? Porque não faz muito sentido, não tem 3 malhas, Mi 3, não achei muito coerente, tá? Então aqui nós temos as duas correntes, mas não é isso que o exercício pede. O exercício pede quem? Sempre tem que tomar isso em conta, né? Porque a gente está muito... Daqui a pouco vamos analisar a malha. Para analisar a malha a gente vai encontrar a corrente. Aí a gente encontra as correntes e para, né? Pensa que o exercício está pronto. Mas não, né, pessoal? Temos aqui que o objetivo do exercício é calcular o VAB, né? E quem é o VAB? Deixa eu só plugar aqui o meu notebook na tomada. Só um pouquinho aqui, tá, pessoal? A gente tá com dificuldade técnica aqui. Acontece, né? Estamos gravando a aula aqui em casa, acontece isso. Eu esqueci de plugar na tomada que tava reclamando. Mas vamos lá. Então nós temos as duas correntes e nós temos que calcular a tensão VAB. Nós temos que a tensão VAB, quem é a tensão VAB? É a queda nesse resistor aqui de R2 mais o E2, certo? Quem é como a gente calcula a queda de tensão nesse resistor aqui do R2? É simplesmente os 2 ohms vezes quem? Vezes a sua corrente. Quem é a corrente? A corrente 2, que a gente acabou de calcular no exercício, certo? Então tá aqui, a gente faz uma lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui para saber quem é o VAB. Então nós temos aqui, percorrendo, nós temos mais para menos, então nós temos menos E2, mais para menos V em R2, mais para menos VAB, que é o que eu coloquei aqui, ó. Menos E2, mais VR2, menos VAB, igual a zero. Rearranjando para VAB, né, que é a incógnita que a gente tem, né, que o objetivo do problema. Então, VAB é igual a E2 menos VAB é igual a E2 menos VR2. Então, eu multiplico tudo por menos 1, ficou VR2 menos E2. Né? Ficou menos E2 porque é a disposição da fonte. Se ela tivesse ao contrário aqui, né, mais para menos, aqui seria simplesmente uma soma. Mas como ela está menos para mais, é uma subtração, né? É legal também atentar esses fatos aí, né? Quando é soma, quando é subtração, é justamente pela polaridade da fonte estar invertida. Então, vamos lá. O VR2 é, como eu falei, né? VR2 vezes I2, que é 2 ohms vezes 6,5 amperes, que é essa corrente aqui que a gente acabou de calcular na parte anterior, que vai dar 13 volts. Então, VAB é 13 menos E2, que é 20. 13 menos 20, menos 7 volts, né? Então, é uma queda aí de menos 7 volts nessa porção do circuito, que é o resultado aí desse problema. Novamente, pessoal, para vocês verificarem se está tudo corretinho, se está tudo certinho, utilizem um simulador, né? Montem esse circuito no simulador, ponham lá 1, 2, 3 resistores, né? De 3, 6 e 2 ohms, coloquem duas fontes de 9 volts e 20 volts nessa maneira, né? Com essas polaridades, respeitem as polaridades, coloquem aqui o referencial do terra e na hora de simular, põe um voltímetro, tá? Põe uma ponteira de prova aqui, um voltímetro entre esse ponto e esse ponto para vocês verificarem se o que vocês calcularam está correto, está condizente, está certinho, tá? E aí vai dar os menos 7 volts, né? Mas então, novamente, pessoal, a gente está chegando no final da aula aí, nós temos aí um pouquinho mais de 1 hora, e na verdade os circuitos elétricos aí, essa disciplina é bem intensa, né? A gente propõe exemplo, propõe circuito, e a única maneira de ficar afiado, né, é exercitando. Essa matéria tem essa característica, né? Quanto mais na mão na massa, mais circuitos um pouquinho diferentes vocês se depararem e puder resolver, mais craque vocês vão ficar e mais fácil vai ficar para vocês para analisar circuito, tá? Então aqui a principal referência bibliográfica que eu utilizei
foi a do Robert Boyle, tá? Que é a Introdução à Análise de Circuitos, que é um livro que eu vi que vocês já estavam acostumados a utilizar com a antiga professora, né? Com a Bárbara. Então eu utilizei exemplos e exercícios desse livro, né? Mas eu recomendo muito utilizar o Johnson também, que é muito bom, mas é um livro muito, muito legal. Né? Tem aí o Sádico também, se não me engano, que é um livro muito, muito interessante, né? Se vocês tiverem acesso aí em PDF, um livro físico, por favor, pratiquem bastante, tá? Não nessa semana, mas eu acho que está proposta aí uma aula de exercícios. Eu vou trazer uma lista de exercícios e vou também deixar disponível para o nosso staff, para o nosso coordenador, para deixar disponível no sistema de vocês. Eu ainda não estou com acesso a sistema nenhum, a Moodle, né? Recém entrei no IF de Joinville para deixar disponível o material para vocês, tanto esses slides quanto lista de exercícios, né? Mas vai ficar disponível para vocês praticar, né? Então, espero que aí nos próximos dias a gente tenha mais informações e vocês tenham também acesso aí a mais lista de exercícios, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu peço perdão se deixei passar alguma coisa, por favor me mandem e-mail aqui, né? Então, dúvidas, mandem e-mail para copisgustavo@gmail.com, né? Eu vou ficar atento aí para as dúvidas de vocês, para responder o mais breve possível, da melhor maneira possível, da maneira mais concisa, ok? Eu peço perdão por algum ruído que tenha saído no áudio aí, peço desculpa, porque como eu estou gravando de casa é inevitável, né? Daqui a pouco tem um carro entrando no prédio, passa alguma buzina na rua, né? E daqui a pouco acaba ficando meio ruim, mas eu acredito que essa aula ficou bem, bem boa, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo aí, pausem a aula durante aí o vídeo, né? E pausem, rabisquem. Pô, será que esse cara tá fazendo certo aí? Será que tá condizente, né? Às vezes a gente se passa mesmo, né? Às vezes a gente faz certo e na figura ali bota errado, né? Às vezes a gente se confunde, mas é normal, tá, pessoal? Então, eu agradeço muito pela atenção de vocês, essa é a minha primeira aula, também agradeço aí, como é a primeira aula, agradeço ao pessoal do staff que fez a contratação, pela oportunidade de estar dando essas aulas aí para vocês, mesmo que seja rapidinho aí por um mês a princípio, substituindo a professora que entrou em licença. Eu agradeço muito, tá, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom trabalho para vocês. Espero que essa aula tenha sido de grande valia, tá? Até mais, pessoal. Valeu!